Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma lição da Escola Sabatina e hoje já estamos na segunda lição deste primeiro trimestre, cujo tema geral é Isaías, consolo para o povo de Deus. Crise de liderança. E justamente o foco dessa lição durante essa semana que vamos estudar é Isaías no capítulo 6 e particularmente os 3 primeiros versículos. O primeiro deles menciona justamente que Isaías teve uma visão, né, do Senhor assentado sobre um alto e sublime monte e que a visão ocorreu no ano da morte do rei Uzias. Portanto, a visão pode ser datada aproximadamente do ano 740 a.C. Pergunto, por que o profeta se refere à morte do rei? É uma referência histórica simples? Isaías, ao aludir o famoso rei, monarca, quer contrastar um rei humano com o majestoso e glorioso rei do universo. Entre outros atributos, a santidade é uma das principais características do anfitrião soberano. Este estudo está dividido em 3 seções. A primeira, esplendor humano, a segunda, rei supremo e a terceira, nosso santo e glorioso Senhor. Alguns estudiosos sugerem que a visão do capítulo 6 de Isaías serve como uma unidade de ligação entre os capítulos anteriores, de 1 a 5, e o restante de todo o livro. Por exemplo, nos 5 primeiros capítulos do seu livro, o profeta apresenta o núcleo de sua mensagem e, em seguida, relata seu chamado profético. O segundo livro de Crônicas nos oferece um esboço do reinado do rei, cuja morte é mencionada em Isaías capítulo 6. O capítulo 26 de 2 Crônicas, por exemplo, destaca amplamente a gloriosa carreira do rei Uzias durante o seu reinado, que durou aproximadamente 52 anos sobre Judá. Isso nós registramos, está registrado em 2 Crônicas capítulo 26, precisamente o versículo 3. Entre outras realizações, por exemplo, e características notáveis, o currículo do rei inclui habilidade como estrategista militar e a consequente expansão de territórios, formação de um exército bem equipado, invenção de tecnologia militar e prosperidade material em seu território. Tudo isso vale lembrar, amigo que me escuta, amigo que me assiste neste vídeo, no pr.emanuel Gonçalves, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Lá e se inscreve, ativa o sininho de notificações e também dá o seu like, tá bom? Então, o mesmo registro acrescenta um detalhe sombrio e pernicioso sobre a vida do rei, do monarca. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus. Qual foi? Pois ele entrou, diz o texto sagrado, no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. É bom e importante ressaltar, amigo que me escuta, amigo que me assiste, que Uzias não era sacerdote, né? Então ele não podia queimar incenso no altar. Somente o sacerdote teria esse direito. Obviamente, os sacerdotes se opuseram, com certeza, à intenção do rei. Eles o alertaram que não era sua função oferecer incenso e lhe disseram: saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. 2 Crônicas 26, verso 18. A Bíblia tem uma expressão hebraica sobre honra, e essa tradução comum
é glória. Portanto, em vez de glória, o rei terá lepra até a sua morte. O rei Uzias ficou furioso pelo fato de ser repreendido dessa forma, sendo ele o próprio rei. Mas não lhe foi permitido profanar o santuário contra os protestos conjuntos dos que tinham autoridade. Enquanto ali estava, numa revolta causada pela ira, foi subitamente ferido pelo juízo divino. Em sua testa, diz a Bíblia, apareceu a lepra. Apavorado, deixou o recinto do templo para nunca mais ali entrar. Até o dia de sua morte, alguns anos mais tarde, Uzias ficou leproso, um exemplo vivo de insensatez, de abandonar um claro assim diz o Senhor. Nem sua exaltada posição, nem sua longa vida de serviço poderiam ser invocadas como desculpa pelo presunçoso pecado com que manchou os últimos anos de seu reinado, atraindo sobre si o juízo do céu. Desse modo, referir-se à morte de Uzias, como faz Isaías no capítulo 6, e aqui na lição está bem claro isso, é evocar um rei próspero e glorioso, talvez superado apenas pelos dois últimos reis da monarquia unida. No entanto, a glória de Uzias terminou em lepra e, portanto, em morte. Outro rei sentou-se no que outrora havia sido a sede de sua glória. Em contraste com a experiência do famoso, porém inglório rei Uzias, o profeta expressa a glória do Senhor em Isaías capítulo 6, verso 1, quando disse: Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vale a pena notar que todas as palavras que seguem Senhor apontam para a posição exaltada de Yahvé, Rei do Universo. Isaías aqui usa a expressão Yahvé, Senhor, deixando claro que ele se refere ao soberano governante. Esse detalhe ajuda a aprofundar o contraste entre o Senhor e o governante terrestre de Judá. O Senhor ainda está sentado em seu santo trono. Em outras palavras, ele permanece estabelecido em seu trono. Outros reis passaram e passarão, mas o domínio do Rei do Universo é domínio eterno que não passará, de acordo com Daniel 7, verso 14. Importante a gente ressaltar e ao mesmo tempo salientar, querido professor, querido aluno, aluna, professora, que o autor enfatiza que o Senhor está assentado e as abas de suas vestes enchiam o templo, no verso 1. O que significa que a presença do Senhor penetra no templo. Além disso, os seres celestiais adoram perante ele. Pode-se ver figura semelhante em Apocalipse 4, verso 8, quando lemos: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nosso santo e glorioso Senhor, amigo, é aquele que reina e que o seu reinado dura para sempre. Isaías, no capítulo 6, no verso 3, registra que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Parece que santidade é a expressão que os seres celestiais preferem usar para se referir ao Senhor. O que a santidade de Deus então significa? Para alguns estudiosos, a santidade de Yahvé, ou o tetragrama, aquelas 4 letras que sem vogais, só consoantes, representa a essência oculta de seu ser, ou seja, sua transcendência absoluta, a perfeição divina que o separa de sua criação, uma distinção tanto em essência quanto em caráter e sua majestade moral. Por outro lado, alguns pensam que, neste caso, santidade se refere à exclusividade de Yahvé para Israel, embora o elemento de distinção ou separação da santidade de Deus seja uma característica que não pode ser negada, pode-se argumentar que a palavra em hebraico expressa mais do que mera distinção. Sobre esse assunto, temos o termo equivalente para a palavra hebraica kadosh, que significa santo, ser puro, brilhar,
Entre outros, à luz dessa percepção do testemunho extrabíblico, é possível inferir um elemento com o qual não há comparação devido à essência da natureza divina. Portanto, a expressão hebraica, nesse caso, pode se referir à pureza, perfeição e glória oculta de Yahvé, do nosso Senhor poderoso. Em outras palavras, santidade é a essência do ser de Deus, mas essa essência não está completamente oculta porque é revelada em parte e em sua glória que enche toda a terra. É a essência do ser de Deus. É a manifestação dele. Da mesma forma, podemos deduzir que quando sua presença enche o templo, é sua glória, amigo, amiga, que enche a terra. Tal é o impacto da santidade do Senhor que Isaías se vê perdido. Porque, segundo sua descrição, ele é impuro. É claro, o contraste entre ele, impuro, e o Deus limpo ou puro, sagrado. Eu gostaria de refletir com você nesse momento, concluindo esse resumo, da lição, esse comentário da lição dessa semana, dizendo o seguinte, que fama e esplendor são ótimos atrativos, amigo, amiga, para muitas pessoas. O rei Uzias é um exemplo perfeito de alguém que cobiça ambos. Sua intrusão no templo pode ser vista como uma atitude audaciosa, mas suas ações são contra a vontade divina revelada. Seu comportamento é um insulto a Deus e uma blasfêmia ao seu santo serviço. A escritora cristã Ellen White afirma que o pecado que produziu tão desastrosos resultados para Uzias foi o da presunção. Em violação de um claro mandamento de Jeová, segundo o qual ninguém, exceto os descendentes de Arão, devia oficiar como sacerdote, o rei entrou no santuário para queimar incenso no altar, sem a permissão divina, porque ele não tinha essa atribuição. Se você puder, como estiver, ore comigo. Pai querido, muito obrigado pelo estudo fantástico da lição dessa semana sobre crise de liderança. Que nós possamos aprender, de fato, com Uzias, para não sermos presunçosos. E com o profeta Isaías, com sua humildade, se apresenta, representando então a bondade de Deus, a misericórdia, a santidade de Deus. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, para que sirvam para o nosso viver diário, de humildade, seguindo os teus mandamentos, obedecendo a tua palavra e tirando toda a prepotência e arrogância. Fica conosco, nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, a lição de número 2, da Escola Sabatina, Crise de Liderança, fica por aqui. Que você tenha um ótimo estudo. Nos encontraremos na próxima semana. Que Deus abençoe. Grande abraço. Eu aprendo.